Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão, tem crente desse lugar, irmão? Pelo amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Você está alegre de estar na casa do Senhor? Então deixa eu dizer uma coisa para você. A alegria é mais que uma emoção, querido. Sabe, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A gente atropela um pouco esse texto quando a gente acha que, sabe, que o Senhor vai derramar uma alegria que vai nos fortalecer. Não. Quando nós entendemos a palavra, sabe, nós nos animamos em Deus. Sabe, mesmo na nossa fraqueza, fazemos o que a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Sabe, a nossa força, ela gera alegria no Senhor. É isso que esse texto diz. A alegria do Senhor é essa força em nós. Amém? Então se anime. Tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo, amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por esse dia, pela palavra do Senhor. Sabe, irmãos, eu às vezes eu fico em casa assim, no meu canto ali, em meio a um vento de calmaria. Só que o vento de calmaria lá em casa, irmão, só se você enxergar com olhos sobrenaturais, que é o menino acelerado, correndo. Mas aí eu às vezes me recolho num canto, e mesmo em meio, sabe, as brincadeiras do meu filho, as conversas dele, o choro da novinha, da pequenininha, eu digo que a gente começa a conversar com Deus e a gente transcende do lugar onde a gente está para um lugar em Deus onde você começa a enxergar coisas, a ouvir o Espírito falar. Irmãos, e assim, eu entendo que, sabe, o Senhor nos chamou e nós dedicamos a nossa vida para cuidar da noiva de Cristo. Mas sabe, queridos, se usa muito uma linguagem que a teologia ensina de mordomo, de ser mordomo. Mas no dia que eu usei essa linguagem e disse: Senhor, eu quero ser um bom mordomo da tua noiva, o Senhor disse: eu não te chamei para ser mordomo, eu te chamei para ser eunuco. Eu te chamei para cuidar da noiva com a sua vida, para que eu tenha prazer com ela, amém? Então, isso gerou em mim, irmãos, um senso de responsabilidade. Eu não gosto de chamar preocupação, mas um senso de zelo, de responsabilidade. E quando nós, sabe, o Senhor nos dá palavras proféticas e nós liberamos sobre a igreja. E quando o Senhor nos dá uma visão, nós oramos pela igreja. E nós não vemos, às vezes, na nossa expectativa de tempo, aquilo frutificar. Eu começo a dizer: Senhor, onde é que está o erro? O que é que precisa ser mudado? E sabe, queridos, eu quero compartilhar com você, antes de nós entrarmos aqui no texto, algo muito interessante que aconteceu. E se nós olharmos com olhos naturais, queridos, às vezes o religioso se amedronta. Uma pessoa muito querida nossa mandou um áudio para minha esposa contando que o filho dela, aqui na salinha das crianças, teve uma visão. Ele disse: mamãe, eu vi demônios tentando entrar na salinha. Sabe, mamãe, eles tentavam entrar na salinha, mas eles não conseguiam entrar. E aí no começo eu tive medo, mas depois eu senti paz, porque eu vi que eles não conseguiam entrar. E eu ia dizer à tia da salinha, mas eu nem disse à tia, mãe, porque eu fiquei tranquilo, eu vi que eles não entravam. Irmãos, o religioso, o crente superficial, ele diz: valei-me, Jesus. Quando não, valei-me outras coisas, né? Valei-me, Jesus. Tem demônio tentando entrar na salinha. Mas o Senhor me mostrou duas coisas, irmãos. O inferno intenta contra a igreja que tem relevância no mundo espiritual. Amém? Segunda coisa, o Espírito Santo me fez lembrar que nesse mesmo domingo nós estávamos ministrando louvor. E Deus me deu uma palavra profética para a igreja. Os nossos jovens terão visões. E os nossos velhos profetizarão. Eu lembro porque isso me marcou. Porque isso, irmãos, não se trata de um movimento durante o louvor, mas de algo que você libera com muita responsabilidade. Sabe, eu lembro que Deus me disse: o espírito da profecia está aqui.
E Ele está dando visão, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento. Amém? Então isso confirma, queridos, que a palavra que foi liberada, sabe, o Senhor nos deu um sinal. Ela gerou poder na igreja, ela se cumpriu, pelo menos na vida de uma criança pura e inocente, que viveu uma experiência com Deus. Amém? Mas nessa conversa com Deus, dizendo: Senhor, eu tenho visto muitas pessoas que há muito tempo oram pelos filhos e os filhos não avançam. Oram pelo marido e o marido não prospera. Ora pela esposa e a esposa não muda de atitude. Ora por familiares, ora por tantas coisas e não experimenta o fruto poderoso da oração. Sabe, irmãos, e eu queria começar perguntando a você: há quanto tempo você ora por coisas, causas ou questões e por pessoas e não tem visto o resultado? Há quanto tempo você ora por tantas coisas e não tem resposta? Responda para si mesmo. Amém? Pergunta retórica. Jesus fazia muito isso. Então, queridos, se a Bíblia diz em Tiago 5, coloca por favor, Tiago 5, do 16 ao 18. Confessai, veja bem, o texto começa falando que para experimentar poder na oração, nós precisamos ser sinceros, não guardar pecado, porque pecado guardado vira iniquidade, amém? E aqui não se trata de você sair abrindo a sua intimidade, seu coração, os seus erros para todo mundo, para pessoas que não têm maturidade e vão te julgar mal, sabe? Mas certamente o Senhor coloca pessoas diante de cada um de nós, para as quais nós podemos, sabe, abrir o coração e dizer: irmão, me ajuda em oração, eu preciso melhorar. Então o texto diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. Começa mostrando que eu preciso ser sincero. Muita coisa, querido, na nossa oração, sabe, a Bíblia diz que a oração do justo, ela tem poder em seus efeitos. Mas muitas vezes eu oro até de uma maneira eloquente, que impressiona o homem, mas a minha oração não exprime poder, não flui poder da minha oração. Porque a minha oração, ela precisa ser não performática. Vá aprendendo isso, precisa ser sincera. Amém? E então ele diz: confessai, ou seja, se desprenda dos seus erros, não esconda pecado, para que a sua vida não se encha de iniquidade, para que você não tenha impiedades guardadas. E então eu vou transliterar para a linguagem de J. Júnior, para você entender. E então orai uns pelos outros, para que sareis. Sabe, queridos? Então, o trecho seguinte do versículo diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Outras traduções dizem: há poder na oração de um justo. A oração do justo tem muito poder em seus resultados. Várias traduções trazem, sabe, um sentido bem claro, que apontam na mesma direção, mostrando que a oração do justo tem poder. Então, se eu sou justo de Deus e eu não tenho experimentado poder através da minha oração, onde é que está o erro, irmão? Está em Deus? Não. O erro está em mim, o erro está em nós. Porque, sabe, queridos, ser justo não é apenas se autodeclarar, porque justo é aquele que foi justificado na cruz pelo sangue de Jesus, amém? Mas isso implica a mim, sabe, que eu terei que viver uma vida segundo Cristo e não mais segundo a carne. Então ser justo não é só se autodeclarar: eu creio em Jesus como meu Salvador, eu sei que o sangue da cruz me lavou de todo pecado e agora eu sou justificado e aí você é justo. Não, porque quem crê assim, quem crê que Jesus morreu por amor de si para salvar a sua vida,
assume um padrão, um modelo de viver, irmãos, segundo Cristo. Amém? Segundo a palavra de Deus. E o que é viver segundo Cristo? É viver segundo a palavra de Deus. Vá para o 17. Veja bem, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, veja que Elias experimentou um nível de poder na sua oração. Sabe, irmãos, que não é comum se ver. E diz, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias, irmãos, quando nós aprofundamos esse texto, a Bíblia nos mostra que Elias, ele vivia segundo o padrão de Deus de uma forma tão fiel. Sabe que isso dava a Elias uma ousadia, porque Elias disse o seguinte, ele não disse, Senhor, em nome de Jesus que não chova. Antes desse momento, Elias disse, não choverá, segundo a minha palavra. Elias era seguro, irmãos, em Deus, amém? Mas por quê? Mas Elias abriu mão de um padrão de vida, sabe, natural, para viver uma vida totalmente em Deus, uma vida totalmente sobrenatural. Elias vivia em todo o tempo segundo a palavra. Então a oração de Elias tinha poder. Por isso que Tiago, ele diz, a oração do justo, ela é poderosa. Veja o exemplo de Elias. E aí muitos de nós nesses dias queremos ousar, orar como Elias e dizer, vai ser em nome de Jesus. E aí nasce o pentecostalismo, onde o homem determina, Senhor, eu determino. Não há poder em nós, irmãos, para determinar coisa alguma. Mas a vida daquele que vive segundo a palavra, segundo o padrão de Deus, esse sim é achado como justo. Amém? A oração desse sim tem poder no seu efeito, no seu resultado. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. O 18. E orou outra vez, depois de 3 anos, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Então, nós às vezes, irmãos, queremos ter o que a Bíblia diz que nós temos, poder o que a Bíblia diz que nós podemos. Eu quero, sabe, ter o poder de Elias, eu quero ter autoridade como Elias, eu quero orar e experimentar um resultado poderoso como Elias. Mas eu só posso ter o que a Bíblia diz que eu tenho, sabe, eu só posso experimentar o que a Bíblia coloca ao meu dispor para experimentar, se eu for o que ela diz que eu devo ser. Amém? Então, se você quer, irmão, experimentar poder na sua oração, se você quer experimentar, sabe, um fluir de poder, sabe, uma unção de autoridade na palavra que você liberar em oração sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, você precisa nesses dias moldar a sua vida à palavra de Deus. Porque o justo, ele vive segundo a palavra, amém? Veja bem, nós queremos ter a autoridade e experimentar o poder como fruto da oração, assim como Elias. Mas nós precisamos olhar para quem Elias foi e decidir viver como ele viveu, amém? Segundo a palavra de Deus. Amém de verdade? Glória. Sabe, então eu pergunto mais uma vez, há quanto tempo você ora por coisas, causas, questões ou pessoas e não tem uma resposta, e não experimenta poder? Essa é a oportunidade que o Senhor nos dá de moldarmos a nossa vida a um padrão de vida segundo a palavra, como um justo deve viver. Sabe, queridos, porque, veja bem, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas a Bíblia também diz, coloca aí Hebreus 10, 38, por favor, filho. Mas a Bíblia também diz que o justo viverá pela fé, irmãos. E o que é viver pela fé, queridos? É viver dizendo eu creio, é viver simplesmente como um translocado, dizendo que crê em tudo que é sobrenatural. Não, irmãos, viver pela fé é viver segundo a palavra, amém? A palavra do Espírito, essa palavra, ela é sobrenatural.
ela é a palavra do Espírito, ela é o próprio Cristo revelado a nós. Então, queridos, viver pela fé é viver segundo a palavra. Sabe, irmãos, é estar tomado por um sentimento de derrota, se achando vencido e dizer: a palavra diz, diga o fraco, eu sou forte. Eu me sinto derrotado, mas eu não sou derrotado, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa exatamente em mim nesse momento que eu estou vivendo. Amém? Isso é viver pela fé, é caminhar contra as circunstâncias, contra as sensações, os sentimentos, contra aquilo que o mundo mostra, sabe? É andar contra a maré deste século, querido. E isso é viver segundo a palavra. Veja, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu ouço a palavra de Deus, eu aprendo a palavra de Deus e eu transformo a palavra de Deus em atitude. E isso molda a minha forma de viver. Amém? Então, tendo eu a forma de viver moldada à palavra de Deus, aí sim, a minha vida vai cumprir o que a Bíblia diz. A vida de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, irmãos, é como quem acorda muito cedo aí, sabe, vê aquele solzinho nascendo no horizonte ainda, rosado, meio azul, e vai ficando intenso, ou seja, vai crescendo, vai ganhando força, vai manifestando poder, amém? É assim que é o sol, até que no dia perfeito, que é considerado o dia perfeito, o pico do sol, teoricamente para nós ao meio-dia, amém? Onde o sol alcança o seu ápice e se manifesta, sabe, de uma maneira poderosa. Assim é a vida do justo. Mas muitas vezes, irmãos, nós vivemos assim, minguando, sabe? E vai, e vê. Está mais para a lua, quarto crescente, quarto minguante, não sei o quê. Mas, queridos, e o texto seguinte diz: mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Então, queridos, se eu me retiro desse lugar onde se vive pela fé, se eu me retiro desse modelo de vida na palavra, e a alma do Senhor não tem prazer em mim, como a minha oração terá resposta poderosa? Como a minha oração terá poder e autoridade? Você entende, irmãos? Está começando a entender? Está mesmo? Então, dê um amém de crente assim para me ajudar, amém? Então veja, então nós precisamos, irmãos, para experimentar poder e autoridade, através das nossas orações, como homens de Deus, sabe, experimentaram na Bíblia, nós precisamos amoldar a nossa forma de viver, como esses homens, a palavra de Deus, viver segundo a palavra. Então ser justo não é apenas bater no peito e dizer: eu fui justificado, eu sou justo, você está salvo. Mas viver como um justo não é apenas isso. Experimentar poder e autoridade não é para todo mundo que é salvo, é para quem, como um verdadeiro justo, vive pela fé, tem a sua vida amoldada à palavra de Deus. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, antes dos versículos 16 a 18 de Tiago 5, para você botar não, filho, a Bíblia diz: a oração da fé curará o enfermo, irmãos. Tem tanto poder na oração do justo, sabe, na oração daquela pessoa que vive segundo a palavra, que é amoldado, que tem a sua forma de agir, sabe, de se mover, de negociar, de lidar com os filhos, com o marido, sabe, de lidar com as pessoas, a forma, sabe, como você conduz os seus estudos, a forma como você se apresenta na faculdade, no colégio, no emprego, no trabalho, nas suas atividades. Tudo isso revela, meu irmão, porque revelar uma vida segundo a palavra na igreja é muito fácil. Amém? Mas nós somos convocados a ser carta viva, a viver como verdadeiro justo, a revelar Cristo, a sua glória, o seu poder, a sua graça, o seu amor, a uma vida segundo a palavra de Deus, a vida de um justo, amoldada
a palavra de Cristo, sabe, irmãos, é nesses lugares fora da igreja, aonde eu vou receber ofertas, convites, aonde eu vou ser tentado, amém? Aonde eu vou ser influenciado, envolvido, e em todas as coisas um justo renuncia para obedecer, amém, irmãos? E essa renúncia, ela traz unção de poder para as nossas orações. Se você quer experimentar poder na sua oração, sabe, queridos, comece a dizer não às coisas deste século e dizer sim a Cristo, a dizer não àquilo que a palavra de Deus reprova e a dizer sim àquilo que a palavra de Deus aprova, porque assim vive um verdadeiro justo, lutando ferrenhamente todos os dias, a cada instante, contra o seu próprio eu, contra os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos. Sabe, irmãos, eu já vivi tempo na minha vida onde alguém perguntava assim: pastor, o senhor já teve muita crise assim, existencial? Eu digo: meu irmão, teve um tempo que era uma a cada 10, 15 minutos, eu quase fico louco. Mas em todo tempo o Senhor me tomou pela mão e eu disse: Deus, não me deixa desistir, não me deixa retroceder, porque eu não quero. É como a Bíblia diz, sabe, tendo eu pregado a muitos, vi a ser mau exemplo. Porque quando nós desistimos, sabe, irmãos, nós às vezes frustramos de tal forma pessoas que estão ainda num lugar de vida superficial em Cristo, e essas pessoas retrocedem e se desviam. Eu conheci pessoas que disseram assim: irmão, por que você se afastou de Cristo? Porque você deixou a congregação? Ah, pastor, porque tinha um cara lá que o cara louvava, o cara era uma bênção, o cara era isso, o cara era aquilo. Quando eu vi, o cara envolveu-se com o pecado e se desviou. Eu disse: ô irmão, você viu o diabo rodeá-lo com um laço e decidiu pular dentro do mesmo laço. Mas veja a responsabilidade que nós temos. Você entende isso? E eu quero dizer para você, queridos, que não se frustre, amolde a sua vida à palavra de Deus e ore com ousadia. Mas não se frustre também se você orar por um enfermo e ele não for curado. Sabe por quê? Porque não depende só da sua fé, mas da fé de quem recebe a oração. Amém? Irmãos, quando eu fui aprendendo essas coisas, porque às vezes eu orava, eu já orei e vi pessoas serem assim curadas de uma maneira instantânea. Mas eu também já orei anos pela mesma pessoa e a pessoa não desentortava, irmão, de jeito nenhum. E eu disse: Deus, onde é que está o erro? Aí eu fui olhar para esse texto. A Bíblia diz o seguinte: a oração da fé curará o enfermo e o Senhor levantará o doente. Amém? Então nós oramos, mas para que Deus levante o enfermo, ele também precisa crer. Amém? Então a nossa responsabilidade é orar, é olhar para a nossa vida, é colocá-la de uma maneira amoldada à palavra de Deus, para ter autoridade e orar, ser ousado e orar, mas é o Senhor quem cura. Amém? Então, queridos, guarde o seguinte: o poder da oração, ele não está no que você declara, sabe, não está no que você apenas libera como palavra numa oração, não está na sua eloquência, não está no seu português clássico e corretíssimo, sabe, não está na forma como você se movimenta, na sua performance enquanto ora. O poder da sua oração está na maneira como você vive. Amém, irmãos? Na maneira como você vive. Eu volto a dizer: você quer experimentar poder através da sua oração, amolde a sua maneira de viver a palavra de Deus, seja um verdadeiro justo. Glória a Deus. Então, o poder da oração não está no que você declara, mas na maneira como você vive, no coração que você revela, através das suas atitudes, irmãos. Porque as palavras, elas não impressionam a Deus. A palavra não impressiona a Deus, irmãos. Para quem acha que ora bonito, ou para quem fica olhando outra pessoa orar e diz: ah, pastor, eu tenho vergonha de orar porque fulano ora bonito, eu não sei orar. Sabe, para quem acha que quem ora bonito é encontrado num lugar em Deus, sim, que tem poder na sua oração, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Amém?
Graças a Deus pelo Espírito Santo que sonda os nossos corações e intercede junto a Deus, segundo a vontade de Deus, por mim enquanto eu oro. Amém, queridos? E o Espírito Santo, ele derrama uma unção de poder naquele que crê e amolda a sua vida à palavra de Deus. Amém de verdade? Então, o poder da sua oração está na maneira como você vive, no coração que você revela. Palavras não impressionam a Deus, irmãos, mas sim aquilo que a nossa vida revela, porque tudo isso reflete na minha oração. Amém? Tudo isso revela, tudo isso reflete na minha oração, agregando poder a ela ou anulando o poder que eu poderia ter. Eu queria... Posso começar a pregar agora para você? Posso de verdade? Então veja, eu queria dar um tema hoje. Não anule o resultado ou o efeito poderoso da sua oração. Porque, queridos, quando eu conversei com Deus, eu disse: Deus, o que é que acontece, Pai? Em nome de Jesus, algo precisa ser consertado. Eu oro muito assim, irmãos, porque senão eu mesmo vou andar sem rumo. Eu digo: Deus, não está frutificando, não está dando certo, não está andando, não está. Isso aqui, o que é que está errado e precisa ser consertado? Porque nós oramos e não experimentamos tudo que a Bíblia diz que eu posso experimentar através da minha oração. Tanto poder que a Bíblia diz que eu posso experimentar através da minha oração. E aí Deus me deu essa visão, irmãos. Não anule mais, sabe, o poder, não anule mais o resultado ou o efeito poderoso da sua oração. Conserte a forma como você tem vivido, e você vai experimentar a oração de um justo, que pode muito em seus efeitos. Amém, querido? Sabe, irmãos, eu cresci ouvindo uma frase que diz assim: muita oração, muito poder. Muita oração, muito poder. Mas deixa eu dizer, o Senhor me mostrou algo diferente. Porque muita oração sem renúncia, muita oração sem obediência, muita oração sem viver segundo a palavra de Deus é apenas vã repetição. Sabe, queridos, então nós precisamos amoldar a nossa maneira de viver à palavra de Deus. E o Senhor, eu orando e colocando diante de Deus algumas questões muito próximas de pessoas que eu vejo que ora tanto, desesperadamente ora e pede oração por tantas coisas, pela família. Sabe, irmãos, e parece que o negócio às vezes entorta mais do que o que a gente esperava. Então a forma de viver, a forma de se relacionar é que precisa ser mudada. A forma como eu me relaciono com minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus chefes, a forma como eu lido com meu irmão, tudo isso precisa ser consertado nesse tempo. Se a Bíblia diz que a oração de um justo tem poder, mas que o justo vive pela fé, e se viver pela fé é viver segundo a palavra de Deus, eu preciso amoldar a minha vida à palavra de Deus para que eu tenha poder na minha oração. Tem alguém aqui comigo ainda? Tem. Aleluia. Então veja, não adianta orar muito. Eu não estou dizendo que você não precisa orar muito, mas veja, se você ora muito, sabe, mas não conserta a sua forma de viver, não se amolda a palavra de Deus, você apenas está você apenas está fazendo o que Jesus disse, orando como um gentio que pelo seu muito falar acha que vai ser atendido. Nós precisamos amoldar a nossa vida, agradar a Deus, obedecendo a palavra de Deus, amoldando a nossa vida à palavra de Deus. Eu vou falar muito isso para você hoje. E então, irmãos, com uma vida, olhe, é melhor você viver a vida de um verdadeiro justo, viver amoldado completamente à palavra de Deus, sabe, não responder mais às coisas com o seu eu, segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus, e orar menos do que você orar muito, desamoldado a essa palavra, e viver fora dos padrões da palavra de Deus, sabe? Então,
Então, queridos, muita oração só traz muito poder se tiver muita renúncia. E eu digo muita, queridos, porque renunciar o próprio eu, preciso nem falar. Amém? Tem que ter muita renúncia, irmãos. Eu aprendi duas coisas com Deus, que o tamanho da minha capacidade de sacrificar revela a intensidade e a profundidade do meu amor por Cristo. Primeira coisa que eu aprendi. Segunda coisa, a minha capacidade de renunciar está diretamente relacionada ao nível de poder que existe na minha oração. Amém? Então, muita oração, muito poder, se houver muita renúncia, pois oração sem renúncia é vã repetição. Mateus 6, filho, versículo 5, por favor. Lembrei agora, irmãos, eu estava conversando com uma pessoa muito querida ontem, falando sobre o comportamento, resumindo sobre como deve ser a vida, como deve viver um justo. E aí essa pessoa fez um comentário, uma experiência. Morava num determinado lugar e tinha uma vizinha que brigava com todo mundo, que avacalhava com todo mundo, que fazia cachorrada onde chegava. Perdoa a expressão, mas eu não encontro outra forma de dizer, amém? E aí essa vizinha vivia desse jeito, mas às vezes acabava de arengar com alguém, sabe? E aí entrava em casa, irmãos, botava um louvor nas maiores alturas. Eu vou entregar o mensageiro, não foi, minha filha? Botava um louvor nas maiores alturas, né? Com grande é o meu Deus, glória! É fogo na terra e vai te consumir, triste, te converte, sabe, irmãos? Então, veja só, o que é que essa pessoa promovia onde morava? Escândalo. Por quê? Porque alguém chegou e disse: se ser crente é viver assim, longe de mim. E uma pessoa que acha que está vivendo como justo, e porque está cantando ali, muitas vezes incomodando o vizinho de forma insensata, porque louvor também, irmão, muito alto, fora de horário, é enquadrado na lei de perturbação do sossego, não muda nada. O crente tem que ter educação, amém? Então, aí às vezes bota ali um louvor nas alturas e fica rodopiando e dando tiro na terra, feito a gente diz, né? E vai e tal. Acha que isso é viver de forma, sabe, irmão, sobrenatural e poderosa. Veja, promovendo escândalo. Qual o juízo que virá sobre alguém assim? Jesus disse: ai de mim, aquele que desviar, ai daquele que desviar de mim um pequenino só. Melhor lhe fosse amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-se ao mar. Era melhor que essa mulher, irmãos. É melhor que ela se arrependa, lógico. Mas eu digo, era melhor para ela lançar uma pedra, segundo a parábola de Cristo, nessa hipérbole. Ele diz: era melhor que ela amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço, se lançasse ao mar, do que ficar vivendo com rixa e depois achando que me adora, causando escândalo na sua vizinhança, impedindo pessoas de vir a mim por apresentar um modelo de vida injusta. Amém? A vida do justo atrai, querido. A vida do injusto afasta. Então veja só, vamos aqui o texto rapidinho. E Jesus, ele diz assim: quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, irmãos. E essa palavra hipócritas, sabe, ela é uma palavra grega que foi dada, eu vou resumir, aos atores, porque eles fingiam. Ser hipócrita é fingir. Amém? Então os hipócritas, os fingidos, apresentam uma performance para impressionar o homem e esquecem que aquele que sonda os corações está com os olhos postos sobre a terra, procurando quem o adore em espírito, em verdade. E hipócrita não vive em verdade, amém? Então, quando orares, não seja fingido. Não seja fingido, irmão, sabe? Não tente impressionar ninguém. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, ou seja, para impressionar, para serem vistos, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. E Jesus diz: em verdade
Vos digo que já receberam o seu galardão, a recompensa para os fingidos, os hipócritas, para quem ainda nesses dias está impressionando muita gente, mas sendo rejeitado por Deus, já está guardada, querido, se não houver arrependimento. Você entende isso, irmão? Vá mais para frente, filho, um pouquinho. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, quando você vive como um justo, sabe, o que Deus vai fazer, vai revelar o poder que você gerou no seu quarto, publicamente, amém? Pessoas serão tocadas, serão alcançadas, serão transformadas, serão curadas, sabe, queridos, é isso, os 7, irmãos. E orando, veja bem, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios. Como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Deus não responderá com poder a oração de quem fala muito, mas sim de quem vive segundo a sua vontade. Amém, irmãos? O 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Passe, meu filho. Portanto, vós orareis assim. Eu vou passar por esse texto 2 vezes hoje, para você entender que a oração do Pai Nosso não nos foi dada como um ritual, mas como um modelo de movimentação e de vida. Veja bem, como o justo deve viver e para assim experimentar poder na sua oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Reconhecendo, volte, por favor. Nós precisamos viver reconhecendo a soberania de Deus em todas as coisas. Amém? Exaltando a sua santidade. Ele está com mais pressa do que hoje. Perdoe, viu? Exaltando a sua santidade. Pai nosso que estás nos céus, ou seja, acima, soberania, no lugar de soberania. A tua vontade é absoluta, amém? Veja, santificado seja o teu nome. Exaltando, a minha vida precisa exaltar a santidade de Deus. E a vida, sabe, de alguém que exalta a santidade de Deus é uma vida santa. Não no sentido de perfeição como Deus, mas de separação do que desagrada a Deus. Agora pode ir, por Deus. Venha o teu reino. Ou seja, estabeleça o teu governo sobre a minha vida. E aí, irmãos, eu vou começar a experimentar poder quando eu orar. Porque Deus não vai derramar poder na vida de quem governa a si mesmo. Vai experimentar poder aquele que vive debaixo do governo de Deus. Porque o poder fluirá para a glória de Deus e não para a exaltação do homem. Amém, querido? Venha o teu reino. E veja, renúncia. Esse versículo 10 da oração do Pai Nosso, ele revela renúncia. Estabeleça o teu governo sobre mim, seja feita a tua vontade. E muitas vezes a nossa oração, irmãos, é para o nosso próprio deleite, para nossas próprias necessidades, para o nosso próprio eu, para o nosso próprio prazer, realização, conquista, vitória. Para nós, irmãos. Amém? Então entregue o controle da sua vida ao Senhor. Busque viver a vontade de Deus. Viva a sua vida aqui na terra. Faça na sua vida ou com a sua vida aqui na terra como é feito no céu. Amém? Adore ao Senhor na terra, no culto, na igreja. Nós já pregamos sobre isso aqui. Preste ao Senhor um culto como os anjos prestam no céu. Adore ao Senhor na maneira avodar, com a sua entrega, com o seu serviço, com a sua vida, mas adore ao Senhor também na maneira chacá, se prostrando, reverenciando, amém? Assim na terra como é no céu. Adore ao Senhor na terra como os anjos adoram no céu. Preste um culto na igreja, assim como o culto é na sala do trono, amém, queridos? Em todas as coisas, busque a vontade do Senhor, porque Ele empreenderá na sua vida, e através da sua vida fluirá aqui na terra o poder que emana do céu.
Amém? Assim na terra como no céu. Então, irmãos, só vou experimentar poder vem do céu. Eu só vou experimentar poder através da minha oração aqui na terra, se eu viver segundo o padrão do céu. Amém? O 11, meu filho. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Querido, dependa do Senhor. Confie na provisão de Deus. Isso aqui revela viver de uma maneira dependente. Porque a oração que Jesus nos deu como modelo de vida, ela não nos ensina, sabe, a ansiar por armazenamento, por acumular fortuna. Se Deus te der fortuna, amém. A tua fortuna precisa, eu vou tomar, me permita a pastora Sandra usar uma frase dela, tudo que Deus te der precisa apontar para Ele e abençoar vidas. Você sabe por que Deus não dá? A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Mas sabe por que muito crente ora, irmãos? Ora por finanças, por coisas e não recebe, irmão. Porque pede para o seu próprio deleite. E Deus não vai dar fortuna, sabe, a alguém que não aponta para Ele, que não abençoa vidas. Então, queridos, dependa de Deus. Viva de uma maneira dependente do Senhor. Não enlouqueça porque eu tenho que acumular para amanhã. Sabe, nós precisamos viver, irmãos, e entender o que Deus disse ao povo lá no deserto. Sabe, confie no Senhor, na provisão de Deus. Confie, sabe, no pão, na provisão do Senhor, todos os dias, é dia após dia. Não se desespere pelo amanhã. A Bíblia diz: viva a cada dia o seu mal, o amanhã dará conta do seu próprio mal. Não vos inquieteis por coisa alguma, diz o Senhor. Amém, irmãos? Então, queridos, tudo isso que sabe que nós, a forma como nós vivemos, ela vai transgredindo essas coisas e vai anulando o poder da nossa oração. Jesus, ele deu o maná ao povo, ele diz: junte a porção para o dia, não guarde para amanhã. Todos os dias eu darei. Não é que Deus não pudesse dar um maná que durasse 6 meses, irmãos, que durasse uns 40 anos. Sabe, que assim como as roupas cresciam junto com o cara e que as sandálias não se acabavam, Deus podia dar uma porção de pão que todos os dias, sabe, o cara tirava e não secava, tirava e o cesto não acabava. Um pão como o azeite da viúva, que enquanto tinha vasilha, ela ia derramando e oxi, tem mais, derramando, tem mais. Deus podia fazer, mas Deus provou o coração daquele povo: confie em mim, confie na provisão. Então, Senhor, o que eu preciso para hoje, derrama na minha vida hoje. Amém? Glória a Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dependência. Então veja, exalte, reconheça a soberania, exalte a santidade, renuncie à sua vontade, viva debaixo do governo de Deus e seja dependente dEle. O 12, filho. Ah, Jesus. Tanta gente, irmãos, diz: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Você sabe que quem não aprende a viver como justo acha que está sendo perdoado dos seus erros, mas está acumulando pecado. Você sabia disso, irmão? Que tem muita gente que diz: eu errei, eu sei que eu errei, mas eu já pedi perdão. Eu pedi perdão, não há condenação sobre mim, eu não aceito culpa, eu não aceito isso, porque eu fui lavado pelo sangue. E foi. Você só é lavado se você dispensar perdão na mesma medida que o Senhor dispensou para a tua vida. Amém? Muitas vezes nós vivemos de maneira egoísta, querendo a graça para nós, a misericórdia para nós e a justiça para o outro, para o nosso irmão. E sabe o que é que isso faz, irmãos? Com que eu me desamolde da vontade de Deus e não haja poder quando eu oro. Então, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém? Você quer ser perdoado, irmãos? Porque tem coisa que você já se arrependeu, que você pediu perdão a Deus e parece
que o diabo faz questão de te lembrar todo dia e parece que aquilo ainda te massacra, ainda mexe. É porque eu preciso de cura. Não, talvez você precise perdoar alguém, dispensar para a vida de alguém, sabe, a mesma graça que você recebeu, porque a Bíblia diz: de graça recebei, de graça dai. Quer perdão? Perdoe. Esse é o padrão de vida de um justo. E o 13: e não nos conduzas à tentação, sabe, mas livra-nos do mal. Viva debaixo da provisão, mas também da proteção do Senhor. Não confie em carros, não confie em cavalos, confie no braço forte do Deus vivo, que é estendido sobre a tua vida. Nunca queira resolver as coisas na sua força, do seu jeito, na sua valentia. Porque, irmão, você está olhando para o cara que um dia achou que era o mais valente do mundo, mas quando conheceu Jesus, enxergou o quão era frágil. E daí eu construí uma frase, porque eu cresci dizendo: homem não chora. Sou homem, rapaz, não chora. Aí Jesus olha para mim e diz: no meu reino, realmente um homem não só chora, ele se derrama, ele se quebranta, sabe, ele se expõe, ele se prostra, sabe, irmãos, porque toda essa ideia de ser homem segundo a concepção natural da nossa cultura, ela não aceita fragilidades. E aí o homem vai afirmando o seu próprio eu e não consegue renunciar à sua própria vontade. E muitos cristãos vivem assim. Eu conheci pregadores, irmãos. Irmãos, o que a gente libera nesse púlpito aqui precisa revelar Cristo, a palavra, a vontade de Deus. Púlpito, irmão, não é lugar de movimento, não é lugar de oportunidade para isso. Púlpito é lugar de palavra. Amém? Palavra, irmãos. E eu já vi homens, sabe, tomar, é por isso que eu sou tão cuidadoso com a voz da igreja. Eu dou esse microfone a todo mundo. Aí, muita gente até chegou a achar que eu gosto de centralizar. Não, queridos. Eu só não quero, depois de tantos anos gastando a minha vida para o Senhor ter prazer com a noiva, deixar que alguém de maneira irresponsável macule as suas vestes. Amém? Então, eu já vi alguém chegar no púlpito e falando sobre perdão, sei lá sobre o que era mais, e disse: veja como uma palavra dessa induz a um comportamento fora do padrão da palavra de Deus. O homem pregando disse assim: se alguém mexer com a minha esposa, com meus filhos, eu vou para cima. E usou essa expressão: eu encho de porrada. Ou seja, ele estava só ressaltando que o perdão era dispensado para nós. Ele disse: eu bato, eu faço, eu aconteço, e depois eu peço perdão e está tudo certo. Porque Jesus morreu por mim numa cruz. Jesus morreu por mim numa cruz, para gerar em minha mente dele os sentimentos dele, para que eu ande como ele andou, ou seja, viva como ele viveu. Amém, irmãos? Então veja, não nos conduzas à tentação, ou seja, Deus, algumas traduções, esse conduzas, sabe, segunda, impeça o meu caminho, impeça o meu caminhar, a minha movimentação, quando eu estiver sendo atraído por tentações. Amém? Por isso que ele diz: livra-nos das tentações. Veja, mas livra-nos do mal. Dependa da provisão e da proteção do Senhor, porque o teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E lá em Provérbios a Bíblia diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, reconheça a sua soberania, reconheça o seu poder, a sua santidade. Amém? Então, irmãos, orar muito sem renúncia é vã repetição. E talvez por isso, queridos, você não tenha aprendido ou sido exortado, ou chamado, melhor dizendo, a renunciar. Porque Jesus, ele começa dizendo: aquele que quer vir após mim, aquele que quer ser justo de Deus, desnega-se a si mesmo, toma a sua cruz. Amém? Pega toda a vontade própria, toda a carnalidade, todas as autoafirmações, sabe? Todas as concepções de razões estabelecidas no próprio eu, e crucificam, para que a velha natureza verdadeiramente seja sepultada com Cristo e nasça um novo ser em Cristo. Irmãos,
pode dar um amém aí, pá. Dá glória a Deus, aleluia. Então veja, as nossas atitudes, queridos, com os outros, sabe, é que manifestam se vivemos ou não pela palavra, queridos. Eu quero dizer para você rapidamente um testemunho. Eu vivi uma experiência, irmãos. Eu era capitão, servia num determinado lugar e tinha um outro oficial, um capitão também, e eu tentando ajudar esse rapaz. Ele tinha separado da esposa, ele estava passando por um momento de muita amargura. E ainda lembro, ele estava sentado na entrada da sala do comandante, eu passei por ele, eu vi o flagelo da alma dele, eu me compadeci, e eu disse assim: querido, cara, eu estou vendo tanto sofrimento no seu olhar, eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Eu sou teu amigo, cara. Se você quiser conversar, eu estou aqui. Cara, ele levantou e começou a me agredir, irmãos. Começou a proferir palavras: você é isso, você é aquilo outro, você é aquilo, mais aquilo outro, e aquilo outro também, e você... Meu irmão, a velha natureza, sabe? Começou a... E eu imaginei a cena, sabe? Eu digo, eu vou voar nele, eu vou partir ele em 3. Esse negócio vai resolver, ele vai se arrepender de cada palavra que ele proferiu a meu respeito. Mas veja, irmão, isso é renúncia, isso é crucificar o próprio eu. Essa foi, a ira veio, mas o que a Bíblia diz? Irai-vos, mas não pequeis. Então a ira veio e eu me enfureci, e naquele instante eu disse: Senhor, eu tenho pregado, irmão. Eu fiz uma oração de 5 segundos, eu disse: Deus, eu tenho pregado o teu evangelho nesse batalhão, eu tenho dado vida para o Senhor, famílias têm sido restauradas nesse lugar. Pai, eu não estou aguentando, eu vou destruir tudo, porque eu vou quebrar esse cara. Eu disse: o que é que eu faço? E audivelmente o Espírito Santo me disse: apenas haja conforme a palavra, no que depender de você. Tenha paz com todos os outros. Sabe, irmãos, e assim, todo motivo. Aí veja bem, o diabo manda os anjinhos. E eu estava ali assim, me tremendo todinho e segurando a carne, negando o próprio eu, ainda tentando conter a minha emoção. Aí passa alguém por mim e diz assim: se o senhor quebrar ele, todo mundo vai ficar do seu lado. Se o senhor quebrar ele, todo mundo vai lhe dar razão. A gente viu tudo. Aí o Espírito Santo disse: não, escolhe a palavra. Aí eu baixei a cabeça e disse: Senhor, dê graça ao meu coração. Respirei assim, e ficou aquele negócio feito filme assim, pum. Aquele filme de Shazam, que ele anda mais rápido que o tempo e tudo fica parado, sabe? Pum, ficou ali aqueles segundos como um flash. Aí eu disse: meu irmão, me perdoe se eu te ofendi. Eu só queria te servir, mas me perdoa se eu te ofendi. Bastou isso, irmãos. O perdão, a liberação de perdão amarra Satanás, irmãos. Sabe, quando eu disse me perdoe, ainda teve gente nas portas assim que disse: o senhor não errou não. Não errou não, peça perdão não. Eu disse: me perdoe, eu só quero te servir, eu só queria te ajudar. Ele baixou a cabeça, se constrangeu, irmãos, e a gente resolveu a situação. Veja, algo que poderia ter dado em morte ou numa inimizade eterna. E daí, quando nós nos reservamos num lugar, e eu disse do fundo do meu coração: me perdoe. E ele disse: meu irmão, quem precisa pedir perdão sou eu. Aí eu disse a ele: não se trata de quem precisa, se trata apenas do diabo não nos vencer, não dar vitória a Satanás. Me perdoa. E ele disse: se é tão importante para você, eu perdoo. Eu disse: agora me dá, vamos selar esse perdão, me dá um beijo e um abraço. Eu dei um beijo no rosto desse cara, dei um abraço nele. Ele se tornou aquele que poderia ser meu arqui e ferrenho inimigo, se tornou um dos meus melhores amigos. Amém? Então, irmãos, as nossas atitudes com os outros é que manifestam se vivemos ou não pela palavra. Portanto, querido, se você quer experimentar poder na sua oração, molde sua forma de viver a palavra de Deus, e então você experimentará o fluir de uma unção, de cura, de autoridade, sabe, extremamente poderosa em Deus, através da sua oração. Amém, irmãos? Muitas vezes pessoas assim chegam, aí acham que a coisa só tem resultado se a pastora Sandra orar, se a minha mulher orar,
Se eu orar, se o irmão Jadeilson orar, se o diácono também, né? Se o diácono orar, é brincadeira, viu, irmão? Nossos diáconos são preciosíssimos. É só para descontrair um pouco, para ver você sorrir, né? Então, aí, se é porque alguém tem um título, não, mas eu disse, Deus, por quê? Porque o título não traz poder, Deus não dá autoridade a quem tem posição, Ele coloca em posição, sabe, em posições quem caminhou e chegou a um lugar de autoridade. Então, irmãos, mas aí eu entendi, é porque as pessoas olham para a vida e inconscientemente entendem que a maneira como aquela pessoa vive dá autoridade. Amém, queridos? Isso é um exemplo prático. Então, a maneira como nós vivemos, ela reflete na nossa oração, trazendo poder ou não. Então veja, se você ora, às vezes, irmãos, nós oramos muito para que Deus conserte os outros. Ai, Deus, conserta a minha mulher. Essa mulher, Senhor, conserta meu marido. Senhor, conserta meu pai, conserta minha mãe. Ei, irmãos, a Bíblia diz que quando julgamos a nós mesmos, nunca julgamos. Resumindo o entendimento do texto, mas somos tão bons juízes dos outros. Talvez, queridos, até para que a sua oração revele poder e transforme a vida de alguém, certamente a sua própria primeiro precisa ser transformada. Nós queremos que Deus faça às vezes por todos os outros, mulher, filho, amigo, vizinho, parente, exatamente as coisas que precisam ser feitas primeiro em nós. Você entende isso, querido? Então hoje é o tempo, hoje é o dia de você começar a olhar. Daqui a pouco nós vamos cear, sabe? Eu digo, o culto de ceia é culto de transformação, irmãos, do próprio eu. Você pode experimentar hoje algo novo no Senhor, sabe? Você, ao partir do pão, como os discípulos em Emaús, você ter os seus olhos abertos e enxergar coisas sobrenaturais que você talvez não tenha entendido até hoje. Mas deixe o Senhor transformar primeiro a sua natureza, para que então Ele transforme a sua casa, os seus relacionamentos. E lembre, às vezes nós agimos de qualquer jeito com as pessoas, e quando oramos queremos ter autoridade e poder. Mas a nossa oração, sabe, o poder da nossa oração está não na performance que nós desenvolvemos enquanto oramos, mas na forma como nós vivemos. Amém? E a nossa grande renúncia, a nossa maior renúncia, é a renúncia da própria vontade, é a renúncia do próprio eu, é você é o mundo colocar ofertas diante de você, as pessoas colocarem convites, ofertas diante de você, sabe? É você se sentir atraído por tantas coisas e dizer: eu escolho Deus, eu escolho a palavra. Amém, queridos? Aleluia. E veja, a nossa oração, irmãos, ela... Coloca aí, por favor, filho, Lucas 18, a partir do 9. Esse texto, ele traz o exemplo que Jesus dá, o publicano, o fariseu e o publicano. E porque Jesus sempre coloca, sabe, pessoas assim, a Bíblia não fala o nome, ela fala o título, a posição, a filosofia de vida do cara lá. Por quê? Porque a forma como você ora reflete a maneira como você vive. E isso vai te dar poder ou anular o poder da tua oração. E ele diz, veja, disse também esta parábola a uns, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então você começa a entender, uma vida que despreza as pessoas, que despreza o irmão, que despreza aquele a quem nós fomos chamados para amar, ela não tem poder quando ora. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Vai para frente, filho. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. E por que Jesus diz um fariseu e um publicano? Porque esses títulos
Essas posições assumidas, eu sou fariseu, eu sou um publicano, elas denotavam a maneira como o homem vivia. O fariseu era religioso, era perfeito em tudo, sabe? Colocava um peso da lei para os outros, quando eles mesmos não cumpriam, mas eram bons juízes dos outros. Passe, filho, por favor. O fariseu estando em pé, e eu acho interessante, irmãos, quando Jesus ele coloca essa questão da postura, porque isso revela, sabe, uma maneira de viver, uma natureza altiva, alguém que se acha grande. E Lucas 7:28 diz assim: não, nascido de mulher, não há homem maior que João Batista. Mas no meu reino, o menor será maior que ele. Amém, queridos? Então nós quer ser grande, escolha ser o menor, não seja altivo, amém? Então o fariseu estando em pé, orava consigo dessa maneira. Vê que oração bonita, irmãos. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Ele estava dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque eu sou perfeito. Para eu ser igual ao Senhor, só falta eu chegar aí. Tem gente que é assim, irmãos. Só falta eu chegar aí. Prepara o meu trono do teu lado. Você vai ter uma morada no céu. Um trono não. No trono só há um. Amém? A Bíblia diz: digno é o Cordeiro e aquele que está sentado ao trono. Só tem um no trono, irmãos. Amém? Aquele que está sentado ao trono, de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Você já apontou para o outro, fazendo juízo do outro, amém? Mas enaltecendo o próprio eu. Irmãos, e a Bíblia diz lá no começo em Tiago 5: confesse as suas culpas. Não se ache perfeito. Entenda o quanto você precisa de misericórdia e de perdão. Amém? E ele diz assim: passa aí, filho. A gente vai até o 14. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ei, irmãos, nada que você faça impressiona a Deus. Com Deus não se negocia. Amém? De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, Deus não deve nada a ninguém. Sabe, irmãos, então nada, tudo que você faz, o jejum, sabe, ele não vai mudar Deus, ele não vai impressionar Deus, ele vai mudar você. O jejum, ele vai mortificar a tua carne, sabe, ele vai mortificar a tua carne, ele vai te fortalecer espiritualmente, te ensinando a perseverar, a fazer melhores escolhas. Por haver mortificado a carne, ele vai gerar em você uma sensibilidade quanto à voz do Senhor. Amém? Então, irmãos, nada que nós façamos, eu já vi gente orando assim, passando na cara de Deus: Senhor, porque eu faço, porque eu dou, porque eu vou, porque eu sou. Dízimo, irmãos, ele traz proteção. É para nós. É um princípio que a gente cumpre, que abençoa a nossa própria vida. Deus não é devedor. Por isso que eu digo que muita gente, eu já vi alguém pregando e dizendo: veja o que o texto de Malaquias diz, sabe, entregue todos os dízimos e ofertas e faça prova de mim. Irmãos, o dízimo e a oferta é algo que te dá tanta autoridade que Deus te autoriza a colocar ele na parede. É louco. Ó, louco homem, como falas, né? Porque esse provar, quando eu digo que esse provar é de experimentar, é porque é a mesma expressão do Salmo 34. O texto de Malaquias 3,10 diz: fazei prova de mim, se eu não fartarei os teus celeiros de maneira transbordante. Mas é a mesma expressão do Salmo 34 que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Experimente. Então, quando você cumpre um princípio, sabe, como diz minha oferta, que você revela fidelidade, você revela obediência, você revela honra, você revela adoração. Você tem a revelação de tudo isso na sua vida. Amém? Você tem a revelação de Deus na sua vida. O 3, meu filho. O publicano, porém, estando em pé, de longe
nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, ou seja, ele estava sofrendo, feito quem diz assim: Senhor, eu queria prestar, mas é difícil. Eu queria ser melhor, eu queria te agradar, mas é difícil. Sabe, irmão, ninguém fica batendo no peito. Ele não estava batendo no peito, feito quem estava pagodeando. Ele estava lutando contra o próprio eu, né? E dizendo assim, veja, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Um homem que reconhecia que diante da santidade de Deus não passava de um trapo imundo, irmãos. E o 14, Jesus encerra dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, este o publicano, e não o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, não tem a ver com a pregação, mas tem, é oportuno que seja dito. Eu já vi gente, irmãos, por desobedecer ao Senhor, viver uma vida flagelada. E aí eu disse: querido, você precisa moldar as suas atitudes à palavra de Deus. Sabe, o deserto, irmãos, é lugar de experiência, não é lugar de residência. Irmãos, a sua vida, desde que eu lhe conhecia desse jeito, querido, você precisa mudar algumas atitudes. Veja, cara, mas pastor, a Bíblia diz que os humilhados serão os exaltados. Não, irmãos. Aí tem gente que aceita tudo que é humilhação, aceita tudo que é, sabe, que colocam nele, aceita todo tipo de maculação, porque não tem consciência do seu valor em Cristo. Jesus não disse: aquele que é humilhado será exaltado. Ele diz: aquele que a si mesmo se humilha. Amém? Porque tem muita gente que vive debaixo de humilhação imposta, mas toca nele para ver se ele não é altivo. Toca nele para ver o tamanho que ele ainda tem. Então, irmão, não se trata de ser humilhado, é de não ser altivo, de não ser soberbo, de não ser orgulhoso, de não ser juiz de ninguém. Porque Jesus disse: ainda não, ele virá para julgar, mas ele disse: eu não vim para julgar, nesse tempo é para salvar. E o Jesus que estava salvando, que salvava, ainda está salvando nesses dias, irmãos, só que através da vida do justo, amém? Da minha vida e da sua vida. Então, irmãos, entenda que essa postura na oração, ela revela a maneira como a pessoa vive e o coração que ela tem. Amém? Então, se nós aprendermos a viver segundo a palavra de Deus, agindo segundo a vontade de Deus, direcionada para nós na sua palavra santa, sagrada e soberana, nós experimentaremos poder através da nossa oração. Amém, queridos?